Cartas de Paulo de Tarso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Mensagem presente no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114, editora FEB. Mensagem intitulada As Cartas do Cristo. O versículo: sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. A mensagem: é singular, é surpreendente que o Mestre não haja legado, transmitido ao mundo, um compêndio, uma compilação, um manual de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam, marcam, destacam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade, endereçando ao futuro, a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costuma dar margem a controvérsias, a contradições. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam, vibram em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas, discussões, confusões a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Novamente, Paulo consegue capturar essa essência tão bela, tão profunda, realmente inspirada diretamente pelo Cristo, por seus assessores, enfim, não importa como a mensagem chegou do Cristo até este coração nobre e valoroso, o qual Paulo de Tarso realmente já estava preparado para absorver e compreender essa essência. E demonstra-se claramente que no descrever essa carta, a segunda carta aos Coríntios, que havia, de certa forma, uma ausência de escritos. Certamente não temos aqui a carta original
enviado de Corinto, né, para Paulo. Só temos a resposta de Paulo ao grupamento de Corinto, aqueles que viviam na cidade de Corinto, os coríntios. Havia com certeza alguma demanda, mas tem alguma coisa por escrito dele, diretamente dele, porque todos tinham acesso aos pergaminhos de Mateus. Esse era o principal documento na época. Não existia nenhum outro escrito relacionado e descrevendo a vida do Cristo. E de certa forma, todos ficavam buscando, afinal de contas, cadê? Eu queria tanto ler um pouco alguma coisa que ele deixou para todos nós. Não digo nem para estruturar um conjunto de novos valores, mas uma ausência sincera. Corações sequiosos, corações ressequidos, aguardando novamente uma chuva para aplacar a ânsia, para aplacar as angústias. É normal a pessoa buscar esse tipo de resposta. Mas é engraçado porque realmente é surpreendente. Jesus não deixou nada por escrito. Nada. Então, existe algo diferente nesse processo. Então, é muito diferente vários aspectos da vida. Nós observamos que não adianta você tentar descrever. Seria como tentar, de uma maneira muito, mas muito simplista, uma comparação muito pobre, é você tentar escrever e descrever para alguém como se anda de bicicleta. Não tem jeito, você tem que estar fazendo. Você tem que perceber, por mais que alguém te explique, o equilíbrio é assim, você compensa para a direita, compensa para a esquerda, mantém velocidade, não existe equilíbrio estático, só existe equilíbrio dinâmico, porque a estrutura da bicicleta ela é essencialmente instável, se você parar ela vira, seria algo muito demandante você manter um certo movimento lateral para, basicamente um movimento de circo, para poder manter a bicicleta equilibrada. Então não tem como você explicar, você vai ficar descrevendo, não existem palavras sensíveis e expressivas o suficiente para explicar algo tão simples, tão notoriamente comum na sociedade como andar de bicicleta. Não tem como, você não vai aprender lendo, você vai aprender fazendo. E são inúmeras as situações aqui na Terra que até hoje são assim. Ninguém entra para pilotar um avião onde ele só estudou teoricamente, só operou simuladores e de repente ele começa a operar uma aeronave gigantesca com centenas de vidas naquela aeronave. Não existe isso. Você vai receber orientações, vai ter pessoas do seu lado que irão, onde você vai acompanhar primeiro como copiloto, para depois se tornar piloto. E são inúmeras as atividades. Inúmeras. Todas as atividades. Existe uma parte prática que não tem como descrever no papel. Você não vai conseguir sensibilizar os corações como deveria sensibilizar. Estamos falando aqui de coisas simples, mecânicas da Terra. Coisas de mecanicismo puro. Dando exemplos para comparar. Você não começa a fazer uma cirurgia ou se torna um cirurgião onde você somente estudou, somente usou livros e de repente começa a pegar o bisturi, abrir as pessoas e costurar. Corta para aqui, corta para lá. Não é assim que funciona. Você tem que estar em contato com outros grupos, com outras pessoas. Então a chama é propagada, né? A chama é propagada daquela atividade. E sempre vão existir situações ao vivo e a cores, onde a experiência de cada um irá conduzir a experiência do outro. É um processo de doação. Então, tendo desse ponto de vista estabelecido, temos que compreender que o grupamento de Corinto também era formado por judeus, por pessoas oriundas da tradição religiosa, o qual todos eles já estavam muito bem conhecidos, reconhecidos, e compreendiam que todas as leis divinas,
estavam escritas, estavam por escritos, estavam na Torá. Então, se ocorresse alguma lei nova, teria que vir por escrito. Só que aí o Cristo surpreende, porque ele deixou isso claro. Ele deixou claro que ele não veio trazer à Terra simplesmente novas leis. Não foi esse o processo. Mas ele trouxe a lei de amor, o Cristo trouxe a lei de amor. Mas o próprio Cristo adverte, a primeira lei já era uma lei de amor, só que vocês não tiveram sentimento para compreender. No livro Boa Nova, quando observamos a conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus utiliza a mesma expressão. Você está lendo as leis divinas, mas não está sentindo. Você está lendo mecanicamente as leis. Você só está preocupado com impactos do externo para o interno. As leis elas existem para atuar no interno e se propagar para o externo. Então, houve um período de maturação, houve um período de adequação das consciências a primeiro conhecerem um pouco, minimamente possível, as leis que foram ofertadas à Terra, informando os aspectos essenciais. Então, quando vamos observar, por exemplo, os 10 Mandamentos, que foi gravado em pedra, ali está o mínimo do mínimo das informações de um convívio social. É o mínimo. São regras mínimas. Sendo que a primeira lei, ela se difere de todas, por ser uma lei de amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos observando que é uma lei de amor. Como é que você pode amar Deus aborrecendo sua obra? Como é que você pode amar Deus não colaborando com os mecanismos da lei de progresso para com todos? Como é que você pode amar Deus sentindo contrariedade, sentindo sentimentos contrários ao próximo? Se aquela outra essência divina, o próximo, é uma criação divina. E Deus confia extremos valores para aquela outra consciência. Aquela outra consciência é extremamente importante na criação divina. Então temos que compreender que Jesus, o Cristo, quando esteve aqui conosco, animando a personalidade de Jesus de Nazaré, ele quis deixar claro como era infundido e como toda a galáxia funciona. Ele não veio dar um exemplo particular para essa unidade escolar, chamado planeta Terra. Ele deixou claro, eu vou mostrar para vocês como funciona a verdade como um todo. E essa verdade vocês vão se deparar em todos os planetas, em todas as estações, em todos os lugares. Não é só aqui. O processo divino funciona por cooperação. Por cooperação. Nenhuma atividade ela é isolada e sozinha. Fragmentar conhecimentos, desmembrar conhecimentos e analisar pontualmente cada detalhe é um raciocínio humano, porque você quer estratificar informações e não ter sentimentos junto com elas. Mas no campo dos sentimentos é o contrário. Você quer analisar a justiça? Você tem que analisar o amor e a caridade. Você quer analisar a caridade? Você tem que analisar a justiça e o amor. Porque a lei é única, lei de justiça, amor e caridade. Então é muito difícil para todos nós compreendermos como aprender valores que são construídos em aspectos conjuntos, em aspectos associados. Você está no lar, você está convivendo com alguém, você vai conviver com pessoas difíceis, pessoas mais afáveis, situações inusitadas, argumentações descabidas, pessoas que estão com o sentimento aflorado, ou seja, estão zangados, estão entristecidos. É isso que ele está falando. Não fique se imaginando que você vai desenvolver
você vai desenvolver paciência, vai desenvolver paz, vai desenvolver aspectos necessários para evoluirmos, separando o treinamento. Não é assim que funciona. Não adianta você separar. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas você já parou para pensar que, na verdade, isso tudo está em conjunto? Não é separado? Estar descrito separado não quer dizer que você não vai viver em conjunto. Quantas pessoas no dia a dia executam, desrespeitam essas leis, não na essência física externa, mas desrespeitam essas leis nos valores da alma. Quantas pessoas se chateiam com as outras? Tô muito chateado com fulano falou isso, não gostei, fiquei chateada. O ato de ficar chateado, você está rompendo com essas leis divinas. Porque essas leis divinas não foram escritas para a indumentária, essa vestimenta do corpo físico, somente aqui no corpo físico. Você desencarnou. Você está fora do corpo físico. Essas leis pararam? Então, o não adulterar, não roubará, ela continua existindo. Para de roubar a esperança das pessoas. A pessoa vem conversar com você, né? A pessoa vem apresentar para você algo que ela está feliz e você ficou um sentimento de inveja, manifestando o seu pensamento contrário e esboçando um sorriso no seu rosto. Você está desrespeitando as leis básicas que estão escritas e que também estão escritas na nossa alma. Nós sabemos que não é adequado. Se minha essência é fraternidade, por que eu estou alimentando no meu mundo íntimo esses sentimentos? Então, Jesus trouxe algo brilhante aqui na Terra, nessa questão singular. Por quê? Ele apresentou uma experiência única. Não existe viver o externo, só existe viver o interno. E é tudo em conjunto. É uma bobagem imaginar que eu vou estabelecer leis e regras com relação à evolução dos seus sentimentos e você vai seguir. Você vai estar mentindo para você mesmo. Preste atenção. Esquece tudo isso e busca aprender a manifestar o amor. Você quer ter razão ou quer produzir felicidade? Você quer ter razão ou quer produzir o amor? Você quer ter razão ou quer fazer as coisas por amor? Então ele veio trazer realmente a essência da Boa Nova. Ele vem ensinar a humanidade algo que nós não sabemos. Nós não sabemos como construir experiências de amor. Pessoas dizem, eu amo muito meu filho, eu amo muito minha filha. Aí se você pegar um filme de tudo que a pessoa falou e fez com o filho, de tudo que a pessoa falou e fez com a filha, seja quem for, você vai ver um monte de frases injuriosas, revoltadas, chateadas, zangadas. Não, mas eu tenho que disciplinar. Não, mas eu tenho... Ali eu falei assim porque a pessoa estava agindo errado. Ué, mas por que você não tentou o amor primeiro? Por que você não tentou falar com carinho primeiro? Por que você não tentou educar por constrangimentos de amor? Então, a nossa essência vive em negação. Então, pode escrever N regras. Eu não mato ninguém. Eu não mato. Mas você mata a esperança de alguém? Você mata o progresso de alguém? Você desestimula outras consciências a evoluir? Alguém diz para você alguma coisa que ela acredita que fez muito bem feito, ficou muito feliz por ter feito. Você faz um comentário contrário, desvalorizando o que a pessoa fez. Então você não está cumprindo os 10 mandamentos. Não porque você não quer cumprir. Porque a sua consciência não sabe operar esses valores. É isso que Jesus veio trazer nessa experiência física. Ele veio à Terra, vestiu o mesmo corpo físico que cada um de nós. E deixou claro, não é um ambiente externo que controla o que você faz ou fala. O seu estado de alegria, de esperança, de bom ânimo, de contentamento não tem nada a ver com as situações externas. É você, a sua essência interna. Você com a sua consciência.
Você ainda não ama, ainda não tem sabedoria. Mas você tem que entender que quem tem que desenvolver isso é você. Então, essa carta do Cristo, endereçada a todos os corações, é uma mensagem belíssima. Então, sim, com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo e não será. O mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a ele fez questão de vir pessoalmente. Ele. Não, eu tenho que ir. Eu vou fazer. Não terceirizou o processo. Ele deixou claro. Eles vão compreender que eles também não poderão terceirizar. Não, minha mãe é que vai fazer isso. Olha, aquela encarnação deu ruim porque meu pai é que fez aquilo. Porque minha mãe que não sei o quê. Olha, isso aqui, esse conceito que eu tenho é culpa da minha avó. Não adianta. Você não pode terceirizar o que você tem que desenvolver de amor e sabedoria no seu mundo íntimo. Então, o mestre, como que fez questão de escrever suas doutrinas aos homens, ele fez questão. Eu vou lá e vou escrever. E isso vai impactar todos os outros corações. Vai se propagar muito além de um processo exponencial. Vai se propagar numa taxa extremamente elevada. Todos vão observar o constrangimento que é receber o amor de outro. O que é receber o carinho e a atenção de outro. E esse constrangimento vai se propagar à humanidade. Então, o mestre, como que fez questão de escrever suas doutrinas aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Então, seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Essa que é a parte mais bela. Os ensinos aos discípulos, é claro que os discípulos podiam perguntar, mas ele não chegou e falou o seguinte, só porque vocês estão do meu lado, vocês não vão começar a amar automaticamente, não. Não existe esse processo miraculoso. Não é porque você está do meu lado que automaticamente você vai absorver potencialidades espirituais e de repente começa a amar. Esse é um pensamento fantasioso e adolescente, espiritualmente adolescente. Passamos pela fase da infância espiritual, pela adolescência espiritual. Qual é a adolescência espiritual? Você deixa para o outro resolver. Você não precisa se responsabilizar por nada. Você, na verdade, ainda não entendeu que tudo estará 100% em suas mãos. A governança é sua, do seu mundo íntimo. Então, esse testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos. Sim. E o quê? E não foram grafados por ele mesmo. Quem escreveu não foi o próprio Cristo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. Mas aí é estranho. Parece que a Emmanuel aqui se equivocou. Eu achei que quem alterou a consciência daqueles discípulos, quem escreveu o amor naqueles corações, foi o Cristo. Mas, na verdade, foi por processo de constrangimento. Eles observaram o amor ali, se manifestando continuamente, não só para com eles, mas por todos os necessitados. Eles se sentiram constrangidos a amar também. Ninguém escreveu no mundo íntimo deles, ninguém escreveu no mundo íntimo de Pedro. Pedro, você tem que amar. E a coisa é tão grave, mas tão profunda, que a gente se perde e não observa os detalhes. Quando Jesus pega e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E é assim, notório e chama atenção, porque não só ele fez essa pergunta 3 vezes antes da crucificação, mas quando, após a ressurreição, ele já estava em contato ali mais contínuo com os discípulos, Jesus fez essa mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta depois de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, ajuda a gravar no coração deles também a semente do amor. Pedro, tu me amas?
Foram várias vezes. Então, qual foi a mensagem que ele deixou? É assim que funciona o mecanismo. Você quer aprender a amar? Primeiro, você vai ter que abrir seu coração para observar o amor já instituído e que já te cerca. E esse amor te constrange. Mães que te amaram profundamente, que doaram a vida por cada um de nós. Mães, pais, avô, vó, não importa quem foi. Estamos em dívidas de amor para com esses corações. E aqueles que realmente estão buscando se conscientizar sobre a própria realidade, sobre a própria consciência, irão compreender na esteira do destino, olhando mais ou menos 20 encarnações para cada lado. Que seria de mim se não fossem esses corações valorosos, decididos a se sacrificar e amarem um pouquinho, em meu benefício, e em benefício de tantos outros. Ah, mas fulano, mas fulana... E as pessoas começam com um pensamento de contrariedade. Fulano não ama assim tanto, não. O amor materno não é assim tão grande. O amor paterno não é isso tudo. Mas o pouquinho que cabia, ele executou. E você? Está executando o amor? Um pouquinho que lhe cabe? Então, o processo de constrangimento foi profundo para Pedro. A ponto de Jesus pegar e falar, depois de tudo isso, depois de 3 anos, isso é chocante. Porque todos acreditam, me diz uma coisa, se você tivesse um poder de sentar agora e conversar com qualquer espírito da galáxia, quem você buscaria conversar? Várias pessoas, eu queria estar ao lado do Cristo, eu queria estar com o Cristo, eu queria estar na presença do Cristo. Diversos vão falar isso. Sendo que Pedro, que esteve 3 anos, Jesus habitou a casa de Pedro por 3 anos. Pedro chega na seguinte situação. É constrangido a ouvir a seguinte frase. Pedro, busque compreender que você ainda não está com seu coração transformado. E ele deixa claro isso para Pedro. Ele não estava. Você ainda não está convertido. A tradução, como ficou na Bíblia, você ainda não está convertido. E aí todo mundo fica chocado. Caramba, mas Pedro conviveu com Cristo 3 anos. Ele viu pessoas com doenças sendo curadas instantaneamente. Ele viu tudo. Como assim não estava convertido? E ele se dizia convertido, batia no peito e falava, tinha rompante de defesas, rompantes, e estava ali o tempo todo trabalhando em nome do Cristo, presente. Mas Jesus conhece profundamente o nosso mundo íntimo. Ele sabia que os sentimentos, que toda a estruturação era muito externa e frágil. Todo aquele processo de implantação do cristianismo nascente, e não era um espírito qualquer, ele estava realmente imbuído e voltado a prestar esse tipo de ação. Pedro ainda não possuía o coração transformado. Então você fica assim, poxa, então é verdade, o próprio Cristo não conseguiu gravar no coração de Pedro a transformação para o amor, para a lei de amor. A lei que governa todo o universo é uma lei de amor. Então, qual foi o problema desse processo todo? Qual é o problema desse processo todo? É porque é o mesmo conosco. É o mesmo conosco. Ah, mas eu li a Bíblia e concordo com tudo que a Bíblia. E? Como você está amando? Como você está operando o seu mundo íntimo em amor e sabedoria para com todos? Então é óbvio que seria insuficiente revelar essas riquezas eternas numa mensagem escrita. Se você iria aprisionar todas aquelas consciências em dúvidas, em contrariedades, em contradições durante mais milênios. Era muito melhor depositar a vivência do amor, o constrangimento do amor. Então Pedro, no momento que Jesus estava sendo preso pelos soldados
do templo, no famoso jardim, na prenúncia do dia anterior ao início do processo de crucificação, Pedro saca a espada ali do soldado, avança para cima do soldado, saca a espada e corta a orelha do soldado. Jesus automaticamente pega a orelha, bota no lugar e fala: não, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aquela parte a gente não entendeu. A gente estava achando que era só com relação à parte material. Ele estava falando mais profundamente. Pedro, cuidado como você manifesta sua consciência, mesmo sem agir. Cuidado, isso não é o amor. Como é que você pode... Mas como é que eu posso estar sendo preso e amar o soldado? E amar aquela estrutura que está me prendendo? Ué, mas você não decidiu manifestar somente os sentimentos de amor? Você não decidiu seguir os exemplos do Cristo? Você viu Cristo se rebelando? Você viu Cristo lutando contra a injustiça? Não. Ele apenas expressou a consciência de Cordeiro. Então vamos ver lá no último livro da Bíblia, né? Aquele livro tão enigmático, que a maioria busca sempre apresentar métricas muito diferentes e visões diferentes, chamado Apocalipse. O Apocalipse, a maioria das pessoas não compreendem, mas aquele processo de revelação que João recebeu naquele período, foi um período onde quem apresentou todo aquele processo foi o Cristo. E o nome, a palavra Apocalipse, significa revelação. Então, Jesus revelou. Eu vou mostrar para você, João, como funciona a lei de progresso com relação à manifestação da evolução da consciência humana. Como é que vocês vão aprender a amar? Quais são os conjuntos de sentimentos que vocês vão ter que aprender a dominar em cada etapa da sua consciência, do seu mundo interno? O processo é muito mais complexo. Não é simplesmente você dizer: eu entrei aqui, agora eu aceito a Bíblia, eu aceito essa palavra e eu sou cristão. Isso não faz de você um cristão. Isso não te torna convertido. Quando você converte o seu coração em todas as instâncias, em todos os períodos, em todos os mecanismos da lei de progresso, você vai estar completando finalmente a transformação do seu mundo íntimo. Então lá no Apocalipse, vamos observar que dentro da capacidade de João Evangelista em narrar o Apocalipse, de escrever como foi transmitidas as informações para ele, na precariedade que existia de informações, de métricas de como descrever, lhe foi descrito por animais. Primeiro vamos ter o animal, que é o leão. Você vai ter a essência do leão, a bravura do leão, a disposição do leão. Mas se você não tiver amor, você faz mais estragos do que algo positivo. Então nós vamos observando como a consciência vai evoluindo, porque nós já temos acesso à verdade. Kardec apresentou para todos nós a verdade. Como nós fomos criados. Todos foram criados simples e ignorantes. Você não possuía livre-arbítrio, porque você não possuía consciência. As primeiras 1000 encarnações, tudo que você fez de errado, matou, destruiu, explodiu, todas as loucuras e bobagens que você pode ter feito, não entrou em contabilização, porque você não tinha consciência do que estava fazendo. O problema é quando você passa a ter consciência, e aí surge a queda. A queda que é narrada na Bíblia e descrita na Bíblia é a queda daquilo que você sabe que é errado, mas você quer continuar fazendo. Você sabe que a corrupção é errado, mas eu vou continuar fazendo. Estou me dando bem, né? Você sabe que tal coisa é errada, você quer continuar fazendo. Ah, mas está atendendo meu desejo central. Então, é esse o problema. A gente não percebeu. Está só naquela fúria de leão e a relação segundo animal, que é a águia. Você só quer olhar de cima, aonde eu posso me beneficiar? Aonde eu posso consumir mais recursos onde ninguém está vendo? E é só para você.
só em benefício próprio. Então, e assim vai, e a gente não percebe porque a precariedade da linguagem restringe, mas tudo que está escrito não para o corpo físico, não para a estrutura social, física, mas para a estrutura essencial do nosso mundo íntimo. Não importa em que civilização você vai reencarnar, não importa nem em que planeta você vai reencarnar, não importa. Se é Marte, se é planeta Terra, se é Júpiter, Urano, Netuno, não importa nem qual galáxia você vai estar. Se é Via Láctea, se não é, se é Andrômeda, não importa. O que importa é você compreender que a lei de amor é a essência. Então, como é desenvolvida a consciência de alguém que saiu de simples ignorante? Ele vai ter que passar pelos grandes mecanismos do momento de ser leão, de ser águia. Mas esses momentos se referem aos sentimentos e à lógica que essas consciências vão estar operando. Não tem nada a ver com o animal em si. Você não é um animal. A distância que você está do reino animal é gigantesca. É gigantesca. Não tem nada a ver com os animais. Então, ali foi a forma como os exemplos de comportamento e conduta nós executamos com a nossa consciência, com o nosso mundo íntimo. Então tem lá a passagem pelo reino, tem lá a passagem pela essência de governança do leão, essência de governança de sentimentos e pensamentos da águia. Dominação, você quer dominar, você quer ser dominante. Isso te dá prazer e contentamento, te dá saciedade de vida. Nossa, me sinto agora completo, consegui dominar. E aí vamos observar como que isso se espalhou pelo mundo. Mas tem uns que não querem dominar nada, que não quer fazer nada, quer viver a vida simples. Está errado. Ele deveria querer dominar, expandir sua consciência em amor, em serviço para os outros. É como que você translada, como você sai da essência do leão que você precisa construir, a essência da águia que você precisa construir, mas agora operando por amor. Como você pode ter essa consciência assim? É esse o processo de treinamento. E aí surge o próximo animal, é o homem. Mas qual é o último animal que foi apresentado para João? O cordeiro. Foi apresentado que era o cordeiro. Então, João... É difícil a gente entender o Apocalipse, mas para João foi muito claro, porque João observou todas essas fases. Quando Cristo esteve aqui animando, exatamente a consciência e essa indumentária dessa personalidade chamada Jesus de Nazaré. O Cristo deu esse exemplo. Olha, eu vou dar o exemplo até a vocês de cordeiro. Mas o cordeiro está indo para o abate. Ele vai ser sacrificado? Sim, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Para vocês entenderem a distância que está. Então, cadê a nossa manifestação de leão para produzir o amor? Para produzir a bondade? Se você não tiver aquela vontade forte, basicamente insuperável de um guerreiro para produzir o amor, você não vai produzir o amor. Você não vai produzir a bondade. Se você não tiver a visão de longo alcance da águia, a sua consciência não vai operar o amor para atender os mais inúmeros e intrincados sistemas de convivência. Você vai querer fazer com que o amor seja fracionado e limitado, e não vai se espargir para todas as outras consciências. Você não vai ter essa capacidade, porque você não teve o treinamento de águia. Você não quer treinar sua consciência a atingir diversos corações. Então, é como a consciência funciona. Mas então você quer dizer então que o nosso grau de compromisso ele é desenvolvido? É claro, se nós fomos criados simples e ignorantes. A sua liberdade para operar com mais amor requer outros treinamentos. Mas eu sou totalmente contra a forma como foi operado,
diversas outras consciências. Aí você vê diversas pessoas fazendo isso, né? A humanidade se tornou, o nosso atual momento histórico, se tornou o mais crítico e destrutivo julgador da história da humanidade. Porque o Império Romano é horrível. Porque durante o Império Romano foi tudo horrível e absurdo. Cuidado com o que você está falando, hein? Teve autorização divina. Se operou mal, fez mal feito, cuidado, tiveram resultados positivos. Você não conseguir enxergar os resultados positivos é porque você não quer enxergar com o olho da águia. Você não está enxergando lá na frente. O que seria da nossa sociedade hoje se não existissem as regras básicas que foram constituídas desde a era do Império Romano? Diversas pessoas amam a República, criam diversas admirações sobre a República, sobre a estabilidade social. Ou cada residência possui um batalhão de exército pessoal para defender a sua própria casa? Não possui. Você falar isso na época do Cristo, que você possui riquezas numa casa e você não possui algum sistema de fortaleza para te proteger, ou muros muito altos de um grande castelo com vários fossos com crocodilo, eu acho bem estranho. Então a gente não valoriza quantas almas se doaram, se sacrificaram para estabelecer uma transformação aqui e agora, no mundo físico. Pessoas que se doaram. Então, essas pessoas sofreram a influência desse ato de ser gravado no seu mundo íntimo. Eu quero servir. Eu quero ajudar a transformar o mundo. Eu quero colaborar com esse projeto do Cristo. É isso. A pessoa é contaminada. Você observa a pessoa que desenvolveu o raio-x, as técnicas de raio-x. Mas a pessoa quis se doar para a ciência. Se doar para a ciência? A ponto de colocar sua vida em risco? Que cientista é esse? Eu nunca vi. Você vai contar no dedo. Não existe na face da Terra. Você vê que tem um sentimento ali mais profundo. Eles não ganharam nada com isso. Porque eles patentearam ficar milionário? Não, nada. É a satisfação de deixar para a Terra um progresso. Não para lhe bater no peito e dizer, fui eu que fiz. Não. Fui eu que tive a oportunidade de servir um pouquinho. Eu me coloquei à disposição, botei meu coração para funcionar assim. Eu quero ajudar a transformar. Eu quero servir. Aonde tem uma tarefa que eu posso fazer? Não foi na tarefa da maternidade que Madame Curie desenvolveu a ajuda para se estabelecer a vida na Terra mais harmoniosa. Quantas mães fazem isso? E acham que não tem nenhum mérito. É um serviço divino. Todos estamos sendo convocados para o serviço com Cristo. Mas Ele não vai gravar em você como operar com amor. É uma opção sua. Você vai querer gravar por amor, operar por amor, por vontade própria. Vou fazer isso porque Deus vai me ajudar depois. Não vai te ajudar depois. Essa é a ideia infantil espiritual. A criança arruma o quarto porque vai receber um benefício. A criança cumpre certas regras porque vai receber um benefício. Essa etapa espiritual passou. Agora é fase adulta. Acabou essa etapa. Você não está preocupado em benefício nenhum. Você não está mais preocupado em benefício nenhum divino. Você só está preocupado como eu posso operar com amor e sabedoria, exatamente como Cristo aguarda. Porque se eu estiver operando igualzinho como Cristo aguarda e opera, eu vou estar manifestando a vontade divina. Eu vou estar manifestando a minha essência continuamente. Então não tem como ser revelada essa riqueza numa mensagem escrita. Mesmo aqui agora, numa mensagem escrita, é difícil para todos nós botarmos os nossos sentimentos, botarmos as nossas capacidades lógicas para compreender uma mensagem escrita numa linguagem e exatamente em um idioma mais rico, mais elaborado, que atende às demandas até de pensamentos abstratos,
que não são físicos, não são materiais. Então, é óbvio que as letras e os raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias, contradições. Mas Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes que lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Então hoje nós temos, por exemplo, informações, né? Judas Iscariotes, ele reencarnou como Joana d'Arc. Ele reencarnou como Joana d'Arc e acabou sendo imolado numa espécie de cruz, numa fogueira horrenda na França, para unificar ali a França. Mas ele se colocou à disposição. Eu quero fazer essa tarefa. Eu quero ajudar diversos corações. Eu quero ajudar. E diversas pessoas vão falar, poxa, Joana d'Arc é uma pessoa horrível. Foi horrível aquela tarefa que ela fez. Foi horrível que essa essência fez. E o que você está fazendo de bom para a humanidade? O quê? Então a gente para observar, a maioria das formas que nós nos manifestamos é somente por nosso umbigo, o tempo todo. Continuamente. Local de trabalho é um ficar desafiando o outro e um ficar disputando com o outro. E não existe isso. Não existe, somos uma equipe. Estamos todos juntos. Temos que aprender a dar as mãos, apertar as mãos e caminharmos juntos. Não existe esse negócio de sozinho. Não faz sentido. A essência, toda manifestação divina é através de colaboração. Então temos que botar o nosso coração para colaborar com outros corações, continuamente. Então Jesus fez isso, gravou esses ensinamentos de doação, de apoio, de socorro, de amparo. Quantas vezes é sutil, a gente não percebe, a gente meio que vai lendo meio desligado e não percebe a essência do Cristo. A gente não percebe ainda. Muito difícil capturar. A gente tem que ficar lendo, relendo. Mas por que isso? Por que ele fez assim? Por que ele fez assado? Somente mais um parêntese aqui nesse ponto, onde ele deixou claro. Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. Então, voltando a dar um exemplo para poder explicar essa frase, que é difícil a gente entender. Jesus sabia que aqueles que eram descendentes da tribo de Judá, que eram chamados judeus, não se davam bem com o grupamento chamado da Samaria, que eram chamados samaritanos, porque os samaritanos achavam que tinham que orar lá no poço de Jacó. Lembra daquela conversa de Jesus com a samaritana? Ela perguntou, poxa, ninguém pode me ver aqui conversando com você, porque nós somos brigados, né? Todo mundo fala que eu tenho que orar no poço de Jacó, e o pessoal, o outro grupamento, fala que eu tenho que orar no templo de Israel, lá no templo de Jerusalém, desculpe, lá no templo de Jerusalém. Como é que fica isso? Afinal de contas, onde eu tenho que orar? E Jesus pega e explica. Você tem que compreender que no futuro não será nem no templo, nem no poço de Jacó, e nem na construção lá de Jerusalém. Você possui um templo íntimo. Você tem que reverenciar Deus no seu mundo íntimo, nos valores que você tem que manifestar de amor, no seu templo íntimo. Então aquilo foi chocante, a gente não percebe. Mas aonde eu quero chegar sobre os grupamentos, né? Como que ele fazia isso, que o rodeavam. Por que o rodeavam? Eis que João, nesse processo, rapidamente, contando esse trechinho da Bíblia, quem quiser pode correr atrás e olhar esses versículos na Bíblia, anteriormente a Jesus deixar para a terra o exemplo da parábola do samaritano, nós não percebemos que, anterior à parábola do samaritano, João Evangelista e os outros discípulos estavam com Cristo, já estavam naquele momento quase que derradeiro. Jesus pega para João e fala, poxa vida, João, preciso tanto
ir até Jerusalém, você pode me ajudar? Então era comum ir pela margem, né, do lago, do grande lago, né, fazer a rota costeira. Eis que Jesus vai e pede, não, mas eu preciso tanto passar lá pela Samaria. Todo mundo já olha assim meio preocupado. Senhor, pela Samaria, você tem certeza? Os samaritanos não vão nos receber, eles não vão dar apoio para a nossa viagem. Então, como as viagens eram muito longas e a pé, eles precisavam de apoio. Como que a gente vai cruzar a distância tão grande, que é da ordem de 180 quilômetros, quem tiver curiosidade de olhar no mapa, dá em torno de 180 quilômetros mais ou menos. Como é que você vai pegar essa distância tão grande e completar a pé? Vão levar dias. E é para um deserto, tem escassez de água. É algo difícil, né? Então essas distâncias são até difíceis de monitorar. Você olha no mapa, você não acredita. Como é que alguém pode andar isso tudo? Vai ser uma coisa avassaladora. Qual o pensamento hoje na Terra sobre um líder? Um líder, ele vai falar o seguinte, você tem que, olha, faz esse caminho aqui, ó, percorra esse caminho. Não, Jesus foi na frente, foi junto com eles, passar pelo deserto, lá pela Samaria. E assim, João foi na frente e foi entrar em contato primeiro com o primeiro grupamento, se eles iriam dar apoio para a viagem. João volta de lá, revoltado. Senhor, eles negaram. E aí está lá em letras garrafais. João, evangelista, pergunta ao Cristo, Senhor, você quer que eu ore a Deus agora para que desçam bolas de fogo e queime toda essa gente e acaba tudo isso no mundo? Aí Jesus pega e explica para ele, não precisa, João, obrigado, tá? Mas vamos a si mesmo, eu quero muito passar por lá. E, pelo constrangimento de amor, muito contrariado, o grupamento foi. Lembrando que na cultura hebraica, nessa cultura de viagens por essas regiões muito áridas, lá atrás, lá na lei mosaica, existia uma regra dizendo: todo viajor que estiver em processo de jornada, você não der guarida, não der apoio, não der abrigo, no minimamente água, um pouco de comida para essa pessoa, existe uma chance enorme de Deus arremessar fogo e destruir todos vocês do céu. Era isso que estava escrito na lei a partir de Moisés. Então, Jesus sabia que isso estava no mundo íntimo deles, que eles ainda tinham preferências de grupos. Nós sabemos, a evolução da historiografia dessas famílias, desses grupamentos, dessas tribos, eles se dividiram em 12 grupos. E os grupos meio que eram rivalizados entre si, não se davam bem entre cada um. Né? Desde a primeira divisão, os grupos foram se fragmentando cada vez mais. Então, e não há problema nenhum, quer se fragmentar por questões de espaço físico, mas tem que fragmentar o amor? Você tem que parar de amar o outro grupamento? Você que agora quer concorrer a ponto de criar ideias só para odiar um ao outro? Então, Jesus sabia disso. Como é que ele pode ensinar o amor entre as nações, entre os grupos, entre as tribos? Como que ele poderia fazer isso? E Jesus dá esse exemplo brilhante. Então Jesus caminha com eles por essa distância absurda. Chega do outro lado em frangalhos. Todo mundo maltrapilho, todo mundo arrebentado, cansado, joelhos cansados, pés machucados, empoeirado. Região desértica, extremamente seca. Eis que Jesus inicia ali o processo de adentrar a cidade. Rapidamente, uma pessoa do templo, né, um saduceu do templo, que acompanhava, queria saber, vai até o Cristo e pergunta: Mestre, porque logo era comentado que Jesus de Nazaré estava chegando naquela região. E a primeira reação dele não foi apoiá-lo, não foi ajudá-lo, não foi fazer a tratativa normal daquela época.
oferecer água, cuidar deles. Espera aí, deixa eu cuidar deles primeiro, para depois eu observar o que eu posso absorver desse tal de Jesus de Nazaré. Não, o primeiro aspecto foi, deixa eu absorver o que ele tem que eu posso pegar dele, né, de informações. Deixa eu absorver primeiro. Nisso estão todos os discípulos que o rodeavam. E Jesus atendeu a solicitação daquele irmão. Quando ele pergunta, afinal de contas, quem é o meu próximo? E era uma pergunta justa, porque isso já estava na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Então era uma dúvida genuína. Mas não podia esperar? Ele não podia cuidar primeiro do outro, ajudar a cuidar daquele grupamento primeiro, que tinha acabado de desembocar de uma viagem de longa duração numa região e visivelmente eles estavam extremamente cansados e destruídos? Você não podia cuidar dessas pessoas primeiro, para depois querer absorver e sorver informações do Cristo? Então, abruptamente, ele para e pede ajuda ao Cristo. Senhor, quem é meu próximo? E Jesus sorri muito compassivamente e explica, contando a parábola do samaritano. Só que quando ele vai contar a parábola do samaritano, ele não estava educando e explicando somente aquela pessoa que indagou, que fez a pergunta. Ele estava escrevendo essa informação, essa resposta, para os corações que o cercavam. Porque aquele grupamento que caminhou com Cristo pela Samaria, os discípulos, ficaram chateados. Ficaram ainda mais zangados com os samaritanos. Mas Jesus não ficou zangado. Não ficou chateado. E sabia até que isso iria ocorrer. Sabia da negativa dos fariseus. E dos fariseus não. Sabia da negativa dos samaritanos. Mas mesmo assim foi. E todos que o rodeavam aprenderam aquela lição valorosa. E Jesus estava junto, mergulhou junto na dificuldade, foi junto passar pelo deserto. E no final pega e explica. Olha, dá vários exemplos. A exemplo do saduceu, o exemplo da pessoa do templo, que todos passavam por aquela pessoa que havia sofrido um assalto, né? Quem lembra da parábola do samaritano sabe que havia uma pessoa caída no chão, sangrando, machucada, toda maltrapilha, porque foi pilhada, ou seja, foi assaltada por um grupamento de ladrões, que bateram muito nele e jogaram ele na via. Mas ninguém se importou com ele. Não se importa mais uma pessoa caída no chão. Canso de ver pessoas caídas no chão, machucadas e maltrapilha, e não pararam, não foram ajudar. Mas aí algumas pessoas podem estar pensando assim, mas quando acontece isso comigo, eu paro e ligo para o SAMU. Eu aviso a pessoa, eu fico tranquilo. Mas você tem esse hábito de se importar com o próximo, porque não foi construído por você. Foi construído desde essa época do Cristo. Não existia esse hábito na sociedade. A pessoa só cuidava se fosse alguém da família. Se não fosse, a pessoa não estava nem aí. E ainda tem pessoas ainda que vivenciam um pouco isso. Poxa, mas eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou chegar atrasado no trabalho, vou me descontar o dia, vou me descontar essa carga horária. Poxa, mas você ajudou se sacrificando pela pessoa. Sério? Você não quer se sacrificar em nada? Ou seja, você quer subcontratar o Estado para exercer o amor e a fraternidade por você? Você acha que é assim que funciona? Então Jesus deu um exemplo belíssimo para poder transformar aquelas consciências e ajudar a todos que o rodeavam. Ele foi lá e passou pela dificuldade. Quantas mães fazem isso? Quantos pais fazem isso? Quantos amigos fazem isso? Fulano, você vai carregar e vai fazer mudança? Eu vou com você. E a pessoa está lá, carregando peso, a pessoa carregou mais peso que os próprios proprietários daquela casa. Mas está ali, mergulhou junto. Foi lá se rodear um do outro e querer servir por amor. Não quer saber nada em troca.
Então Jesus gravou esses ensinamentos. Então quando Jesus conta a parábola do samaritano, ele também estava contando para João e para todos os discípulos que estavam revoltados com os samaritanos. Por quê? Porque Jesus narrou uma pessoa do templo que passou, olhou a pessoa no chão ensanguentada e não fez nada. O outro, que é saduceu, olhou para o céu, fez uma oração e seguiu, não fez nada. Eis que chega o samaritano, desce do seu cavalo, lhe coloca óleos aromáticos, limpa-lhe as feridas, tenta tratar, tenta cuidar, checa que a pessoa está viva, colocou em cima do cavalo, levou até uma hospedaria, pediu para que o dono da hospedaria cuidasse dele, ainda falou, eis aqui um recurso, cuide dele por 2 dias, daqui a 2 dias eu estou retornando. E na volta, se tiver algo mais que foi consumido, eu irei pagar. E ele eu preciso continuar minha jornada, eu tenho que cumprir as minhas obrigações para com o meu trabalho, onde estão me esperando. E assim ele foi. E Jesus vai e pergunta para todos, quem cumpriu melhor? Quem foi realmente que cuidou melhor do próximo? Qual dos 3? E todos vão concordar, foi o samaritano. Mas Jesus observava, sempre observou isso em toda a estrutura social. Jesus observa cada uma das consciências continuamente, sabe o que vai dentro do nosso mundo íntimo continuamente. Sabe quando você quer ajudar e você coloca o seu coração realmente ajudando porque você quer exercer a fraternidade. Então Jesus vai e dá aquele ensinamento ali para todos. Como? Explicando distante, numa mesa de carvalho, numa sala com ar-condicionado, escrevendo pergaminhos e dizendo, eis aqui o que vocês devem fazer uns para com os outros. Não, ele foi lá fazer. Ele foi lá e fez. Atravessou o deserto da Samaria em conjunto com os discípulos. Passou pelas regiões mais áridas em conjunto com os discípulos. É diferente. Ele foi exposto às mesmas dores, ele foi exposto às mesmas negações, ele foi exposto ao, teoricamente, os mesmos suplícios. E o que ele fez? Deu um exemplo de amor. Ajudou aquela moça da Samaria. E até os discípulos ficaram assim, pô, Senhor, você está conversando com essa samaritana. Mas, não ajuda ela não, né? Ela não é fechamento com a gente. Aqui é com a gente, pô. Tem que ser fechamento com a gente. Os discípulos ficaram um pouco contrariados. E Jesus conversou com a samaritana, explicou situações que estavam ocorrendo na vida pessoal dela e ajudou, orientou ela com relação ao futuro. Com relação à destinação. Enfim, propagou os ensinamentos necessários. Todos aqueles grupamentos dos samaritanos ficaram impressionados. Porque ela chegou falando tudo que foi que ela recebeu de ajuda e amparo em relação até mesmo aos problemas que ela estava tendo particularmente. Então nós nos perdemos com relação a isso. Nós não percebemos esse exemplo brilhante. Você quer ensinar alguém sobre perseverança no trabalho? Cola no trabalho com a pessoa e mostra que você também é perseverante. Poxa, mas eu vou ter que me sacrificar junto? Exatamente. Você quer ajudar alguém, a ensinar alguém a fazer comida? Bota a pessoa do seu lado, faz com ela, faz junto, não fica só mandando não. Vá lá e faz junto, mas faz por amor. Faz com amor e por amor. Onde sua única essência é eu quero fazer por amor. E aí tudo vai se transformando. Quem irá transformar o próprio corpo perispiritual somos nós, manifestando sempre o amor. Quem irá transformar os destinos somos nós, sempre exercendo cada vez mais o amor e cada vez melhor, porque aí vem a essência da sabedoria. É usar todo o patrimônio de conhecimentos focado em espargir em amor para com todos, exercer benefício para todos. Então, é óbvio que até hoje os aprendizes que se lhe conservaram fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esse amor se propagou. O próprio sistema de justiça se transformou com a ação do Cristo.
impactou o Império Romano, impactou todos os corações, porque Império Romano, mundo científico, estruturas que chamamos que não possuem consciência humana, são formadas por pessoas, são grupamentos de pessoas que sim, amam, que sim, têm a capacidade de desenvolver sabedoria em suas atividades, que têm a capacidade de amar e servir de forma colaborativa. E é isso. Precisamos dessa experiência, de onde não tem alguma coisa, construir-se alguma coisa em conjunto, com amor, com carinho. E isso ocorre em todos os momentos na humanidade. Então, sim, essas são as cartas divinas dirigidas à humanidade. Elas vêm se propagando até hoje, a gente não percebe. Ah, mas eu nasci num lar onde meu pai e a mãe são muito carinhosos, eles me amam, né? Tem um certo carinho, fraternidade familiar. É herança do Cristo, porque milhares de outros corações foram contaminados por essa herança, que é muito melhor amar, que é muito melhor servir amando, que é muito melhor viver a essência da Boa Nova. Então, nós não compreendemos que hoje somos usufrutuários de convivência com outras consciências que receberam essas cartas divinas, absorveram e conseguem operar um pouquinho com mais carinho, com mais empenho, coletivamente. Nós não percebemos, mas todos nós recebemos essa ajuda, essa contribuição e somos constrangidos a amar cada vez mais. Ah, mas eu vi uma comunicação mediúnica, os irmãos zangados, chateados porque passaram por isso, por aquilo. É só ele lembrar ou estar na presença ou reconhecer a presença, não necessariamente reconhece, de alguém que amou muito ele no passado. Cuidou muito daquela consciência. Fez o possível e impossível para amá-lo. E amou. E essa pessoa aparece e fala, esquece tudo isso. Vamos seguir, vamos para frente. Tudo se desmonta. Toda aquela angústia, aquele rancor, aquela falta de esperança, tudo se reacende na direção do amor. O amor cria constrangimentos. Então, Jesus cria um ensinamento profundo e perfeito. Deixa um exemplo profundo e perfeito. Você quer estimular algum outro mundo íntimo? E que esse estímulo ele se propague para a eternidade? Você quer estimular seus filhos? Você quer transformar o coração deles? Auxiliar nesse processo da lei de progresso em relação ao amor e à sabedoria? Crie constrangimentos de amor. Ou seja, ame sem pedir nada em troca. Se esfole por eles. Surgiu uma situação difícil. Mãe, eu quero aprender a correr. Pai, eu quero aprender a correr. Quanto está correndo atualmente? 4 quilômetros. Eu vou correr 5 com você. Vamos chegar a 10 daqui a 6 meses. Vamos montar um projeto e eu vou correr sempre com você. Você está correndo que horas? 5 da manhã. 5 da manhã estarei com você na rua correndo. É esse o ensinamento de Jesus. É esse o ensinamento mais profundo. Você quer amar? Vai dar trabalho. Tem que ter disposição. Tem que ter todas as essências que são narradas da consciência lá no livro do Apocalipse. Ou seja, a revelação de como uma consciência se transforma. Você vai ter que ter a garra de querer servir, aquela garra, aquela disposição do leão, aquela visão de observar que tudo vai funcionar mais lá para frente. Você está fazendo investimentos de longo prazo. Você tem certeza que com o passar do tempo aquele coração vai perceber esses exemplos de renúncia. Depois você entra na esfera da consciência chamada humana. Você vai compreender sobre a fraternidade, vai conseguir exercer melhor a fraternidade para todos os níveis do reino, vegetal, animal, hominal.
Mas depois você vai ter que compreender que por vezes pode ocorrer o contrário. Os filhos se revoltarem, ficarem contra os pais, ficarem zangados. Mas não tem problema, você sabe que você precisa desenvolver a consciência do cordeiro. Aquele que vai ser imolado, que está indo para o abate, mas não reclama. Acha que é tudo natural. Se outros corações ainda não amam, não tem problema. Eles vão passar a amar no futuro. Se existem corações que ainda não conseguem separar ou compreender a diferença entre palavras de amor, de carinho, que tudo entende distorcido, não tem problema, isso não vai me desestimular a continuar agindo como cordeiro. Então essa última etapa da consciência do cordeiro é aquela etapa sublime que o Cristo deu como exemplo e deixou gravado para todos nós, e que nós não compreendemos a crucificação, não compreendemos profundamente, estudamos muito pouco sobre essa essência. Jesus foi preso pelos funcionários, pelos soldados do templo de Israel. Foi torturado durante a noite, a madrugada toda anterior, apanhou com sacos de areia e foi entregue justamente ao poder romano, que era o único poder de justiça, que poderia fazer alguma coisa em educação social, ou educação jurídica, né? Só possuía aquele processo jurídico ali instalado, só quem podia exercê-lo, esse poder, era Roma. Então os soldados do Sinédrio não podiam ter agredido ele. Jesus, diante do Império Romano, poderia ter falado: tá vendo aqueles soldados ali? Tá vendo aquele cara do templo? Eles me bateram, cara. Dá pra acreditar nisso? Aqui, eu tô sangrando, me bateram, me arrebentaram os órgãos internos. Não dá pra ver por fora, mas me bateram muito. Ele podia ter acusado. E você sabe como que o Império Romano vai checar se a informação é verdadeira ou não. Vai sentar o soldado numa cadeira e vai falar: meu amigo, você fez isso ou não? Não, eu não fiz. Amarra o braço dele, amarra as pernas, pega a ponteira de aço. Você fez isso ou não? Se você falar a verdade, você vai. Se eu descobrir que é mentira, você vai sofrer. E a pessoa vai falar a verdade sobre tortura. Vai contar tudo. Jesus sabia que eles iam sofrer. Sabia que os soldados iriam ter que pagar com o próprio sangue. Então, o cordeiro, ele nunca quer sacrificar os outros. Poxa, mas Jesus não devia ter se defendido? Eu acho muito errado, que covardia ele não ter se defendido. Ele queria ensinar a consciência de um cordeiro. Ele nunca ia falar sobre o mal feito dos outros. Ele deu esse exemplo. Poxa, mas se ele tivesse falado, isso iria alterar o destino dele? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não importa, mas ia alterar a consciência dele mesmo. Ele estaria operando para que o outro sofresse, a partir do comentário dele. Ele nunca faria isso. Então é um ensinamento profundo, e isso marcou a humanidade para sempre. Meu Deus, ele foi preso, ele era inocente. Foi torturado primeiro pelos soldados do templo, depois ele foi torturado pelos soldados romanos. E ele era 100% inocente. Diversas pessoas sabiam disso. Inclusive, alguém que estava presente, que tinha consciência do processo jurídico estabelecido no Império Romano. Sabia que ele era inocente, sabia que não tinha cabimento aquele processo. Havia ali um senador romano que viu tudo acontecer. Ele podia ter interferido, porque um senador romano possui mais poder do que o chefe, do que Pôncio Pilatos. Ele podia ter interferido e falado: não, Pôncio, isso não está de acordo com a métrica jurídica, com a métrica judicial do Império Romano, isso está errado. Você não tem elementos para acusar essa pessoa e condená-lo. Mas o que ele fez também, não se envolveu, não quis saber. Ele quis ficar defendendo primeiro
sua posição, porque afinal de contas você vai criar um constrangimento com Pôncio Pilatos, pode criar um constrangimento maior e você vai perder as suas glórias junto com o Império Romano para defender uma verdade de uma pessoa, sei lá, de uma região um carpinteiro aí qualquer. Então nós não olhamos o contexto que rodeava todo aquele grupamento. Só que esse senador, mano, ele testemunhou tudo isso. Foi impactado por tudo isso. Teve que reencarnar em diversas outras situações, não por culpa, mas por processos de treinamento. Todos nós vamos ter que desenvolver a consciência de um cordeiro. Meu Deus, se eu não fiz o ato errado, por que eu vou ficar me autocriticando, achando que, puxa vida, e querendo maltratar, todos estão me maltratando? Se os outros querem maltratar, isso é entre eles, com eles mesmos, com as consciências deles. Agora, eu não quero que os outros estejam sofrendo. Ah, mas ele te agrediu, ele te maltratou, te chicoteou, mas eu não quero ver ele sofrendo. Ele está chicoteando porque está sendo mandado. Ele está chicoteando porque ele ainda não ama. Se ele amasse, ele não aceitaria receber ordens para chicotear ninguém. Então Jesus gravou ensinamentos ao derredor de todos nós. Olha, vocês vão passar por esse processo, mas eu não estou ensinando a vocês esse processo porque eu não passei. Eu passei por todos eles. E eu dei exemplo para vocês. Eis aqui como se desenvolve uma consciência que é capaz de um dia afirmar: eu amo em qualquer situação. Eu tenho condições de exercer a sabedoria em qualquer situação. Eu tenho como me preocupar com todos, até com aqueles que estão me maltratando, em qualquer situação. É isso que o exemplo do Cristo é tão profundo e tão difícil de assimilar. Parece até uma contrariedade com a nossa lógica. Porque a nossa lógica é externa. A nossa lógica não é interna, não são nos valores do amor. Então, esses documentos vivos do santificante amor do Cristo vibram em todas as religiões, em todos os climas, em todos os lugares, em todas as nações. Porque não sabemos precisar onde cada um vai reencarnar amanhã. Então a sua experiência de amor, a sua experiência de bondade, anime esse espírito de continuar focado em amar e servir a todos. E você será direcionado a colaborar com o projeto do Cristo em todo e qualquer lugar. Então são esses vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato com o Mestre, todos que estão ouvindo essa mensagem. Todos que estão absorvendo essa essência, todos que estão transformando esses sentimentos, já estão sendo convocados, já são vanguardeiros. Agora entendi, eu tenho que manter a essência do amor, de amar e servir sempre. Então por isso que eu reencarnei aqui nesse grupo. É por isso que eu estou vendo meu filho, minha filha passando por problemas, dores, e eu estou do lado. Porque eu mesmo, antes de reencarnar, falei: fique tranquila, você não vai passar por esse problema sozinho. Eu vou estar do seu lado. Eu vou te rodear e vou tentar sempre contaminar com meu entusiasmo o seu coração com amor, com carinho, com coragem, com alegria, e vamos vencer juntos a nós mesmos. Vamos superar juntos de mão dada as nossas deficiências, as nossas precariedades. Vamos conseguir juntos, porque Jesus falou: faz isso, segue esse plano, vai dar certo. E eu garanto, é um projeto do Cristo. Ele explicou para João no Apocalipse, ou seja, a grande revelação. A tradução de Apocalipse é revelação. Ele revelou a João, é assim que consciências evoluem, é assim que elas se transformam. Vai dar certo, confie, dá certo. Então, podem surgir muitas discussões, confusões a respeito das páginas mais célebres e formosas. A pessoa pode se apegar à forma como está escrita,
pode não tentar colocar sentimentos nobres e justos na palavra que está escrita na Bíblia, nos acontecimentos históricos, nas passagens. Você pode buscar uma linha de interpretação que gere confusão, não importa. Todavia, perante aquela alma que se converteu em carta viva do Senhor, ou seja, aquela pessoa que já está operando continuamente na essência da caridade, nos sentimentos da caridade, ele já sabe que o canivete suíço para formar o amor, para moldar o amor, as ferramentas que ele vai utilizar, o conjunto de ferramentas que ele vai utilizar na grande escultura do amor no seu mundo íntimo, refere-se à benevolência para com todos, ou seja, ser bondoso com todos. Indulgência, ser indulgente, ou seja, tolerante, compreensivo com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Ele já sabe disso, é essa carta viva. Ele sabe que o modo operacional dos sentimentos é essa essência. Está lá no Livro dos Espíritos. Como Jesus compreendia, Kardec pergunta, como Jesus compreendia a verdadeira caridade. Então lá separa-se claramente o que é beneficência, você beneficiar alguém com alguma coisa que está sobrando da sua casa, mas se nesse processo você coloca os seus sentimentos de bondade, você quer deixar os rastros da afabilidade, da doçura, que vão dar consequentemente a essência, vão representar a essência da benevolência, de quem está sendo bondoso, você está exercendo a caridade, o sentimento de caridade. Senão você pode operar beneficência sem nenhum sentimento. Isso é óbvio. Então é essa a essência que Jesus veio explicar. Então a alma que já se converteu, que não quer operar mais sem sentimentos nobres, porque ele está já vivendo essa carta viva, quando não haja vibrações superiores da compreensão, seja de terceiros ou seja dele mesmo, sempre ele vai buscar fazer silêncio. Ele não vai buscar converter o outro, converter os sentimentos do outro por questões lógicas. Por isso que você nunca vai observar alguém na doutrina espírita tentando catequizar ninguém. Ah, mas o outro não me compreende, eu sou espírita e o outro não me compreende. Dá exemplos de amor. Você quer mostrar a eficiência da doutrina espírita? Dê exemplos de amor. Se sacrifique pela pessoa. Faça o máximo pela pessoa. Surpreenda. Faça acima do que você é capaz de imaginar de criatividade com relação ao bem. Né? Pedir, buscar e bater. Pedir para transformar os seus caminhos. Né? Transformar o seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo. Buscar. Na hora de buscar, busque aprender novas formas de agir, agir com muito mais amor do que você tinha capacidade de imaginar. Você vai orar e pedir, Senhor, como que eu posso produzir um bem para essa pessoa muito maior do que das minhas capacidades? Eu quero aprender, Senhor. Me inspire para que eu possa exercer um bem muito maior, porque de mim mesmo eu não consigo nem imaginar como produzir um bem para essa pessoa. Me ajuda. A resposta virá. A questão é, você vai cumprir? Pedir e buscar. E depois é bater. Quem bate a porta do Pai, bate para pedir para trabalho. Senhor, eu quero trabalhar para você. Aí Deus, você quer trabalhar para mim? Eis aqui o campo para capinar. Aí você, sim, Senhor, eu capino. Não, mas não é com enxada, não. Eu preciso que você arranque a mão. Ah, não, a mão não. A mão vai dar muito trabalho. Ah, Senhor, eu só capino com enxada. A mão eu não capino. Então tá bom, você quer operar do seu jeito. Então você não quer trabalhar para Deus. Todos aqueles que querem operar segundo a esse conceito de bater a porta, têm que compreender, você terá que exercer a sua consciência, a sua capacidade de amar e servir aos moldes divinos. Poxa, mas aí eu estou numa situação adversa, eu tenho que promover uma ajuda, eu sei fazer, eu sei resolver o problema, mas você não resolve.
você pede ajuda a outros, você estimula outros, você mostra como subdividir essa tarefa em partes, você mostra até como resolver os problemas, porque você quer ver aquele coração receber a satisfação de bater no peito e falar, eu consegui. Você estimulou aquele coração a ter mais esperança, a ter a capacidade de reconhecer, eu consigo. Eu não sabia que eu consegui fazer isso, eu achei que eu nunca ia conseguir, mas você estimulou e serviu aos moldes divinos, onde você podia ter pulado na frente, ter feito a tarefa, ter resolvido o problema, mas não, você preferiu envolver outros corações. Outros foram sensibilizados, outros absorveram de você como resolver o problema. Aquele conhecimento da solução, você não quer que fique só mais em você. Você não estudou engenharia, você não estudou engenharia química, você não estudou física, quântica, matemática, português, história, geografia. Você não estudou nenhuma métrica disciplina para ficar em você. Você estudou, você compreendeu e você é capaz de explicar mais fácil para outra pessoa? Você fica feliz que o outro vai absorver mais rápido. Não vai precisar passar pelas mesmas dificuldades que você. Você podia pular na frente e resolver o problema e ele ficar, nossa, como você é incrível, resolveu o problema. Mas não, você não quis fazer isso, você quis seguir o molde do Cristo. Você foi lá, deu exemplo, explicou como faz e quis caminhar junto. Vamos fazer juntos, você vai conseguir. É essa a nossa essência. A nossa essência é a fraternidade. Então temos que compreender que todos os valores da vida aguardam essa essência funcional. Funcione com as cartas do Cristo, vivas no seu mundo íntimo. Haja com mais amor, haja com mais envolvimento. Ampare a todos que estão à sua volta. Contribua para com todos. E aos pouquinhos vamos observar que vamos perceber essa propagação maravilhosa dessas cartas de amor em todos os outros corações. E quando assim fizermos, já estaremos sendo testemunhas da escrita divina em nossos destinos, hoje e sempre.